Olá, turma! Hoje iniciaremos o estudo da nossa disciplina de Química Orgânica com a unidade 1, falando sobre a introdução da Química Orgânica. Nesta unidade, abordaremos o estudo da Química Orgânica e das características do átomo de carbono, a classificação de cadeias carbônicas, os hidrocarbonetos, como conceito, classificação e nomenclatura. A química orgânica estuda os compostos que contêm carbono, chamados de compostos orgânicos. Também pode apresentar outros elementos químicos, além do hidrogênio. Ela pode ter oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, flúor, cloro, bromo e iodo. E aí, nesse caso, esses átomos estão dentro ou na estrutura desses compostos orgânicos. As principais características dos compostos orgânicos são: esses compostos orgânicos unem-se por ligação covalente, formam substâncias moleculares, podem ser encontrados nos 3 estados de agregação, sólidos, líquidos ou gasosos, como metano, etano, propano e butano, que são gasosos, são compostos orgânicos de massa molar pequena, baixa, com poucas quantidades de carbono. Pentano e hexano encontram-se no estado líquido. Alcanos com 18 ou mais átomos de carbono são encontrados no estado sólido. A cadeia carbônica é aquele agrupamento de átomos de carbono ligados entre si, formando uma molécula orgânica. E aí, nessa cadeia carbônica, eu posso ter só carbono e hidrogênio ou apresentar outros elementos, como oxigênio, nitrogênio, fósforo, o enxofre e outros mais. A classificação dos carbonos, ou do carbono na molécula de carbono, ela vai observar, primeiramente, o átomo ligado a ele. Então, eu posso ter um carbono classificado como primário, secundário, terciário ou quaternário. Eu digo que o carbono é primário quando ele está ligado a um único átomo de carbono. Secundário, quando ele está ligado a 2 átomos de carbono. Terciário, quando ele está ligado a 3 átomos de carbono, e quaternário, quando ele está ligado a 4 átomos de carbono. É importante frisar que a ligação desses átomos é com átomos de carbono. Não importa se ele está ligado com outros elementos químicos. O que importa é a presença e a ligação com átomos de carbono. A classificação das cadeias carbônicas. A primeira classificação que nós vamos estudar é quanto à presença dos ciclos. E aí eu posso ter uma cadeia aberta, acíclica ou alifática, que é a mesma coisa, e é caracterizada pela presença de extremidades livres. Já a cadeia fechada cíclica, ela não apresenta extremos, ou não apresenta extremidades livres. Quanto à classificação da presença de heteroátomo, eu posso ter uma cadeia heterogênea quando ela tem um heteroátomo. E quem será o heteroátomo? Pode ser o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo, desde que esteja entre os átomos de carbono. E aí eu posso ter uma cadeia homogênea, que é aquela cadeia que não apresenta heteroátomo. Ela vai apresentar apenas carbono e hidrogênio. Quanto à insaturação, aí eu digo que eu tenho uma cadeia saturada, quando ela só tem ligação simples entre os átomos de carbono, ou eu tenho uma cadeia insaturada, quando entre os átomos de carbono eu encontro insaturação, que pode ser ligação dupla ou ligação tripla. Quanto à presença de ramificações, eu posso ter uma cadeia ramificada quando nessa cadeia apresentar carbonos terciários ou quaternários. E eu posso ter uma cadeia normal, quando nessa cadeia só apresentar carbonos primários e secundários. Quanto à presença de aromaticidade, eu posso ter uma cadeia aromática, que é aquela que tem o anel benzênico, e o anel benzênico é aquela molécula que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios com ligações duplas alternadas. E eu posso ter uma cadeia não aromática ou uma cadeia alicíclica, aquela que é fechada, não tem extremidades livres, mas não apresenta o anel aromático ou o anel benzênico. Classe funcional ou função química é um conjunto de substâncias que apresenta semelhanças na sua forma estrutural, consequentemente possuem propriedades químicas semelhantes, e essas propriedades químicas elas só são semelhantes por causa de seu grupo funcional. E o seu grupo funcional, ele é o que caracteriza cada função orgânica. Aqui nós temos um exemplo
dos aldeídos, que tem a carbonila, referente ao seu grupo funcional, e aqui nós temos os ácidos carboxílicos, que tem a carboxila como seu grupo funcional. Os hidrocarbonetos é classificado como a primeira função orgânica a ser estudada. Ela é a base, ela é o esqueleto da química orgânica. Então, são compostos orgânicos formados basicamente por átomos de carbono e hidrogênio. E aí eu posso ter uma cadeia aberta, uma cadeia fechada e não aromática ou uma cadeia aromática. A minha cadeia aberta ela pode ser classificada como alcano, alceno, alcino, alcadieno. Já a minha cadeia fechada e não aromática, ela pode ser um ciclano, cicleno, e a minha cadeia aromática ela pode ser E aí nós temos aqui alguns exemplos, onde nós temos os alcadienos, que também é denominado de dienos, e possui uma cadeia aberta, mas que apresenta duas ligações duplas. Nós temos os ciclanos, que tem a cadeia fechada, porém com ligação simples. Os ciclenos têm cadeia fechada com uma ligação dupla, e os aromáticos contêm a cadeia fechada com um anel aromático. Noções da nomenclatura de acordo com a IUPAC para os compostos orgânicos. Então, a nomenclatura de compostos orgânicos, ela vai seguir as regras elaboradas pela IUPAC, tá? Onde a IUPAC estabelece que é necessário se acrescentar o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo é a parte inicial, vai indicar o número de átomos de carbono presentes na molécula. E aqui eu coloquei um total de prefixos variando de 1 a 10 carbonos. Cada um tem a sua nomenclatura, tá? O infixo vai indicar o tipo de ligação química entre os átomos de carbono. Se eu tiver ligação simples, eu tenho o meu infixo AN. Se eu tiver ligação dupla, o infixo EN. Ligação tripla, o infixo IN. E para finalizar essa nomenclatura, acrescenta-se o sufixo, que é a parte final, que vai indicar a classe funcional desse composto. Os hidrocarbonetos, né, ele pode apresentar uma cadeia ramificada ou não, mas a cadeia principal deve ser aquela que tem a maior quantidade de átomos de carbono. Nas demais classes de carbono, a cadeia principal deve ter a maior sequência de carbono que contém o grupo funcional. Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal, elas pertencem às ramificações, e no caso de duas sequências igualmente longas, a cadeia principal será aquela mais ramificada. E aqui nós temos alguns grupos substituintes, que são denominados de radicais, que são aqueles compostos orgânicos que apresentam valência livre. Então, nós temos como exemplo aqui o metil, que tem uma valência livre, o etil, que tem uma valência livre, o propil, que tem uma valência livre, e assim sucessivamente. Os hidrocarbonetos de cadeia ramificadas apresentam a seguinte nomenclatura. Localize primeiro a cadeia principal, numere os carbonos da cadeia principal. Se a cadeia for insaturada, comece pela extremidade que apresenta a insaturação mais próxima a ela. E se a cadeia for saturada, comece pela extremidade que tenha uma ramificação mais próxima a ela. Aqui são as nossas referências, tá? Bons estudos, eu desejo a vocês um bom início de disciplina com essa unidade 1. Aproveitem bem todo esse material disponibilizado para vocês e respondam todas as atividades disponibilizadas para essa unidade 1. Até breve.